Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos lá, né? Continuar nossos estudos. Então, nós vamos iniciar hoje o estudo aqui da termodinâmica, beleza? Só lembrando, as últimas aulas que nós tivemos em sala, né? Foi sobre o estudo dos gases, né? Equação geral dos gases, equação de Clapeyron, né? Então, hoje eu vou gravar essa aula para vocês sobre o conteúdo de termodinâmica para vocês durante a semana aí, né, irem olhando na apostila. Eu vou deixar aqui a página, o módulo, tudo certinho da apostila para vocês dar uma olhada e fazer o estudo dessa aula. Então, essa aula, pessoal, corresponde ao módulo lá da apostila de vocês, tá? É o módulo 6, ok? O capítulo, para vocês poderem acompanhar, vou deixar anotadinho aqui também, ó. O capítulo é o capítulo 17, tá? E a página vai ser lá na página 6, tá certo? Então, é ali que nós vamos trabalhar hoje. Beleza, gente? Mais uns dias aí, então, a gente vai estar com essas aulas gravadas. Depois, se der tudo certinho, a gente vai ter as aulas ao vivo. Vai ser bem melhor. Eu sei que não é o mais adequado, não é o mais ideal. A gente já está com saudade, né, de trabalhar em sala de aula, fazer o nosso trabalho e voltar. Mas, por enquanto, ainda todos sabem que não é o recomendado e a gente não consegue fazer isso. Então, nós temos que ir nos adaptando, tá certo? Então, vamos lá. Para nós seguir, então, o nosso conteúdo, a gente vai falar sobre a termodinâmica. A termodinâmica, pessoal, olha só. Termo, aqui vem do quê? Do estudo da temperatura, da parte que nós estudamos sobre calor, relacionada a calor, né? Dinâmica vem do quê? Da parte do estudo dos movimentos. Então, a termodinâmica, minha caneta está em vermelho aqui, não vai marcar, mas vamos colocar aqui, ó. A termodinâmica é a ciência que estuda as relações entre calor e trabalho, que ocorrem durante determinados fenômenos, tais como a expansão ou compressão de um gás. Esse trabalho, pessoal, o trabalho corresponde a uma energia, né, que é transferida a partir da aplicação de uma força. Né? Nós estudamos lá no primeiro ano, né, usando a letra tal, que o trabalho, então, correspondia a quem? Ó, a força vezes o deslocamento. Então, é a energia transferida a partir da aplicação de uma força. Então, aqui na termodinâmica, nós vamos ter isso também. Então, a termodinâmica estuda essa relação entre o calor e as outras modalidades de energia. Então, seria o quê? Por exemplo, num gás, né? A gente vai falar mais à frente ali especificamente do trabalho, né? Então, quando as moléculas estão vibrando, que colidem contra a parede do recipiente, elas exercem uma força, né? Então, nós vamos ter um deslocamento do êmbolo ali gerando um trabalho, tá? Então, a termodinâmica tem a ver com as máquinas térmicas, né? As máquinas térmicas a vapor, as máquinas que nós temos hoje, motor de carro, motor de moto, né? As máquinas a combustão, né? Então, a termodinâmica está dentro do estudo dessas questões que aos poucos a gente vai estar trazendo para vocês, a gente vai estar estudando. Ok, gente? Então, vamos em frente. Para nós entendermos a termodinâmica, eu trouxe para vocês aqui, ó, sistema termodinâmico. Porque quando a gente fala de termodinâmica, a gente vai aparecer muito essa palavra, sistema. Então, um gás realizou o trabalho sobre o sistema, ou o sistema realizou um trabalho. Então, quem é o sistema, pessoal? O sistema é isso aqui, ó. Sistema é o nosso objeto de estudo. É aquilo que nós estamos estudando. Então, tem uma definição aqui, ó. Certa massa delimitada por uma fronteira. Isso é um sistema. Então, o sistema aqui, nós temos um cilindro aqui, né? Nesse cilindro, então, nós temos o quê? Nós temos um êmbolo, que é essa tampa móvel aqui, que vai conseguir se deslocar aqui para cima e para baixo. E dentro aqui, ó, nós temos um gás. Então, isso aqui é o sistema, é o nosso objeto de estudo. Então, é uma certa massa delimitada por uma fronteira, tá certo? Esse sistema, nós temos o seguinte, vai aparecer, por exemplo, a vizinhança do sistema, é o que fica fora da fronteira. Então, aqui está a fronteira, ó, que é o que delimita o sistema. A vizinhança é tudo que está fora, tá? Porque isso vai surgir depois lá nos exercícios, tá? Vocês vão perceber isso. Outra situação, o que é um sistema fechado aqui, pessoal? Ó, vai surgir para vocês lá também, sistema fechado. Sistema que não troca massa com a vizinhança, mas permite passagem de calor e trabalho por sua fronteira. E aí nós temos um outro, ó, que é o sistema isolado. O sistema isolado, então, é o seguinte, ó,
sistema que não troca energia nem massa com sua vizinhança, tá? Então essa é a diferença. Então o sistema é o nosso objeto de estudo. Então está aqui o nosso cilindro com um êmbolo móvel contendo um gás aqui dentro, né? Que ele pode então trocar trabalho com a vizinhança ou não, né? Se for um sistema fechado, o sistema não troca massa com a vizinhança, mas permite passagem de calor e trabalho na sua fronteira. Ou se for um sistema isolado, então um sistema que não troca energia nem massa com sua vizinhança. Certo, moçada? Então só dá uma passadinha aí e dá uma olhada nessa questão do sistema termodinâmico, tá certo? Então aqui, pessoal, nós vamos falar do cálculo do trabalho termodinâmico, tá? Esse cálculo desse trabalho termodinâmico nós vamos fazer para uma pressão, tá? Um pezinho de pressão constante, certo? Ó, é o cálculo do trabalho para uma pressão, deixa eu anotar aqui, constante. Quando a pressão ela é constante, o que significa mesmo? Que nós estamos falando de uma transformação isobárica, né, pessoal? Ó, uma transformação isobárica. Então, esse aqui é o trabalho para uma transformação isobárica, tá ok? Então, o trabalho para uma transformação isobárica, nós vamos ter o seguinte, o que é o trabalho, então, né? Como nós falamos, é a transferência de energia através de uma força. Então, quando essas partículas de gás que estão dentro do nosso sistema, elas recebem energia, elas começam a vibrar, né, com mais intensidade. E o que vai acontecer? Essas partículas, quando colidem com a parede do recipiente, elas exercem uma força. Esse êmbolo que é móvel, recebendo, né, essa força que está sendo exercida sobre a área, né, da onde essas partículas estão colidindo, então ali nós vamos ter uma pressão. Pressão, pessoal, nós sabemos que é uma relação entre força e área. Pressão é uma relação entre força e área. Se nós isolarmos a força, o que nós vamos ter? Ó, que força corresponde a quem? Ó, pressão vezes a área. Então nós vamos ter uma força exercendo ali, que é a pressão exercida pelo gás, né, devido às colisões. Nós já falamos o que é pressão de um gás, falamos o que é volume de um gás, já falamos o que é temperatura de um gás, que são as variáveis de estado de um gás. Lembram lá daquela aula lá em sala? Variáveis de estado de um gás, né? Então essa pressão, né, atuando aqui, uma pressão, claro que nós estamos falando de uma situação de pressão isobárica, né? Então isso aqui, essa força de colisão das partículas vai exercer uma pressão sobre essa área e vai fazer com que esse êmbolo, ó, ele se desloque lateralmente aqui, podendo sofrer uma expansão, onde o gás vai estar realizando um trabalho sobre a vizinhança, ou podendo sofrer uma compressão, onde a vizinhança, que é o meio externo, vai estar realizando um trabalho sobre o gás. Mas já vamos falar sobre isso, tá? Então, esse trabalho termodinâmico, ele pode ser representado pela letra tal, né, que a gente já usou ela uma vez, ou pelo W, né? Então, aqui nós estamos utilizando o W. Então, o trabalho termodinâmico, ele vai ser dado aqui, pessoal, ó. O trabalho, então, o W, que vai ser igual, então, a quem aqui, ó? A pressão vezes quem? A variação de volume. Por que variação de volume? Porque quando esse êmbolo se desloca aqui na lateral, ó, então ele tem um deslocamento lateral, né? E isso aqui, ó, tem uma área, né? Isso aqui, esse êmbolo aqui tem uma área. Essa área, vezes o quanto que ele vai se deslocar aqui, ó, você vai ter um volume aqui. Então você vai ter a pressão constante exercida aqui dentro do êmbolo, vezes a variação desse volume aqui. Que essa variação desse volume, então, pode ser uma expansão ou pode ser uma compressão. Vamos analisar aqui, então, como é que funciona. Então, se esse êmbolo aqui, né, então ele deslocar de forma que esse êmbolo sobe aqui, então, né, pessoal? Então, significa que o gás está aumentando de volume. Se o gás está aumentando de volume, significa, então, que nós temos um trabalho positivo. Esse trabalho positivo significa que é um trabalho realizado pelo gás, ó. É o gás que está realizando esse trabalho. Certo, moçada? Mas podemos ter assim também, ó. Quando você tem o volume diminuindo, vamos supor que esse êmbolo aqui esteja descendo, ó. Estão acompanhando, ó? Se esse êmbolo estiver descendo, o que vai estar acontecendo com o volume aqui, ó? Esse volume vai estar diminuindo.
Então, quando o volume estiver diminuindo, o gás vai estar sofrendo, então, uma compressão. Nesse caso, pessoal, olha aqui, ó, esse trabalho ele é negativo. Então, está sendo realizado o trabalho sobre o gás. Perceberam a diferença? No trabalho positivo, o trabalho realizado é pelo gás. É o gás que realiza trabalho empurrando o meio externo. Quando o trabalho ele é negativo, é o meio externo, então, que vai estar realizando o trabalho sobre o gás. Perceberam essa diferença? Então, dê uma olhada lá. Então, o trabalho termodinâmico, nós estamos fazendo um trabalho para uma pressão constante, ou seja, para uma transformação isobárica. Então, o trabalho é dado pela pressão vezes a variação do volume. Vou passar a próxima tela para a gente trabalhar as unidades também, né? Mas antes aqui, ó, o trabalho ele também pode ser feito pelo gráfico, tá certo, gente? Uma das formas de calcular o trabalho é pelo gráfico. Como é que você faz? Você vai ter o gráfico aqui, ó, né? Na unidade correta, pressão Newton por metro quadrado ou Pascal, e o volume em metro cúbico, tá? Volume em metro cúbico, na outra tela eu já vou trabalhar as unidades. Pressão em Pascal ou Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico. Nesse caso, pessoal, tem uma regra que diz o seguinte: o trabalho aqui, o W, que significa trabalho, ele é igual numericamente ao valor da área delimitada pelo gráfico. Então, você faz assim. Então, se esse objeto aqui, ó, né, esse sistema aqui, ele saiu aqui de um ponto A e ele foi até um ponto B. Olha o que aconteceu. Para ele sair de A e ir até B, ele varreu aqui, ó, uma área, ó, tá vendo? Varreu aqui uma área. O cálculo dessa área, você vem aqui e faz o cálculo dessa área, né? Então, o que nós vamos ter? Que o valor dessa área vai ser igual numericamente ao valor do trabalho. Então, você calcula a área, o valor dessa área, o número, por isso numericamente, é igual ao valor do trabalho, tá certo? Se for uma figura fechada, você calcula a área da figura fechada. Se for nesse caso, que nem uma figura aberta, ó, o gráfico saiu do ponto A veio até o ponto B, você vai fazer o cálculo da área até embaixo, né? Onde ocorreu a delimitação do gráfico, ou do deslocamento aqui do gráfico, da linha, né? Que formou esse gráfico. Tá certo, pessoal? Então, essa é mais uma forma de você calcular o trabalho. Na verdade, isso aqui pelo gráfico é quando a pressão ela não é constante. Observe que no ponto A você tem uma pressão, tá certo? Quando está aqui no ponto B, você tem outra pressão. Então, a pressão não permaneceu constante. Para a pressão constante, você tem que voltar aqui, ó, né? A pressão constante, você vai fazer o cálculo aqui, né? Trabalho igual a pressão vezes variação do volume. Mas se a pressão é variável, aí você vai fazer pela área do gráfico. Tudo bem? Então, vamos aqui para as unidades. As unidades de medida, então, para o sistema internacional, então você tem isso daqui, ó, pressão. Então, a pressão, como nós já estudamos e já falamos, você vai trabalhar Newton por metro quadrado ou Pascal. Quando você vai trabalhar volume, então o volume, ó, a caneta está em vermelho, se escrever em cima vai aparecer. Então o volume, então você vai trabalhar o quê? Ó, em metro cúbico, volume em metro cúbico. Então se você trabalhar a pressão em Newton por metro quadrado ou Pascal e o volume aqui em metro cúbico, você vai ter uma unidade, né, que vai ser o joule. Mas o joule não é a unidade de energia? Mas trabalho é energia. Trabalho é energia, tá certo? Energia é a capacidade de realizar trabalho. E trabalho é transferência de energia a partir da aplicação de uma força. Entendendo? Então, trabalho é energia. Para nós utilizarmos aqui depois, ó, que a gente vai precisar, algumas conversões, ó, para cada 1 atm, quanto que nós temos? 1 vezes 10 na 5 Pascal. Isso é importante, que às vezes tem que transformar. Lá no exercício está em ATM e você vai ter que transformar para unidades do sistema internacional. Ou outra coisa, para cada 1000 litros, nós temos 1 metro cúbico. Ou 1 litro, 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, cuidem com as unidades. Prestem bastante atenção lá nas unidades. Beleza, pessoal? Vamos fazer um exercício aqui para a gente fortalecer, porque depois tem na apostila uns para vocês resolverem. Então, vamos lá. Num processo a pressão constante, pressão isobárica, né, de 1 vezes 10 na 5 Pascal. Então, vou colocar aqui, ó, pressão igual a 1 vezes 10 elevado na 5
pascal, ou newton por metro quadrado. Um gás aumenta seu volume. Então, ele tem um volume inicial, olha só, de 9 vezes 10 na menos 6, olha que está em metro cúbico já, né? E ele vai para um volume final, olha só, 14 vezes 10 na menos 6 também, metros cúbicos. E o problema quer saber, ó, o trabalho realizado pelo gás. Então, vamos lá. Trabalho é o quê? Pressão vezes a variação de volume. Então, o trabalho vai ser a pressão que nós já temos lá, ó. 1 vezes 10 elevado na 5 vezes. Vamos fazer aqui do ladinho a variação do volume. O que é a variação do volume mesmo, pessoal? Volume final menos volume inicial. Então, ó, a variação de volume, então vai ser o volume final, ó, 14 vezes 10 na menos 6, menos o volume inicial ali, ó, 9 vezes 10 na menos 6, tá? Como os expoentes da base são iguais, é só a gente fazer a continha. Então, aqui vai ficar uma variação de volume de quanto? Ó? 5 vezes 10 elevado na menos 6 metros cúbicos. Então, faz o cálculo do trabalho. Pressão vezes variação de volume. Então, a variação de volume aqui é quanto? Ó? 5 vezes 10 na menos 6. Então, isso vai nos dar um trabalho de quanto? Ó? 1 vezes 5, né? 5. Conserva a base, somos expoentes. Então, isso aqui vai ficar quanto? Ó? 5 positivo com 6 negativo, vai ficar na menos 1 joule. Quanto que é 5 vezes 10 na menos 1, pessoal? É 0,5 joules. Então, isso nos dá qual resposta? A letra A. Beleza, gente? Bem tranquilo o exercício, tá? Só para a gente pegar mais a aplicação da fórmula e como fazer. Tudo bem? Vamos para mais um, né? Porque eu não quero deixar essa aula muito comprida, que é talvez dividir em aulas menores, fica melhor para vocês compreenderem, tá bom? Então, vamos lá. Um outro exercício para nós trabalharmos o gráfico. Então, ele fala assim, ó, um gás submetido a uma pressão constante dentro de um recipiente de volume variável, provocando uma expansão isobárica desse gás. O seu volume varia como mostrado na figura. Ao passar do estado X para o estado Y, o gás realiza um trabalho que em joules é igual. Então, nesse caso, pessoal, como a pressão ela é constante, você poderia calcular o trabalho fazendo pressão vezes variação de volume. Aí você tem a pressão, por exemplo, ó, vamos pegar aqui a pressão, que aqui já está a unidade, cuida da unidade, newton metro quadrado, então 4, então você vai colocar aqui a pressão 4, e a variação de volume, ó, o volume foi de 0,2 para quanto? 0,5. Então, houve uma variação de 0,3. Observe que o volume aumentou, ele foi de X para Y. Então, é um trabalho positivo, é um trabalho realizado pelo gás. Então, esse trabalho aqui vai ser de quanto? 1,2 joules. Ah, professor, mas dava para fazer pela área? Se você fosse fazer pela área, você ia fechar, né, aqui, delimitar essa área, e você ia calcular aqui o valor dessa área. Né? Como é que você calcularia essa área aqui? Lado vezes o outro lado aqui. Então, esse lado maior que seria o 4 e esse outro lado que seria o 0,3, que vai dar o mesmo resultado nesse caso. Claro que algumas áreas vai formar triângulo, vai formar trapézio, quadrado, retângulo. Então, cada exercício pode formar aí uma área diferente. Beleza, então, pessoal? Então, estudem bastante, né? Logo, acho que tudo isso vai passar, daqui um dia a gente já vai ter também as aulas que serão ao vivo, né? Aí vocês já vão poder tirar dúvida ali também, mas por enquanto é o que nós temos, vamos estudando dessa maneira, tá? Vão fazendo os exercícios, vão fazendo as atividades, que no momento certo aí a gente vai conseguir, talvez um tempo e tal, para a gente conseguir tirar as dúvidas. Valeu? Muito obrigado pela atenção.